Fala Belter, tudo bem com você? Hoje nós vamos para mais um episódio do Leitura Comentada sobre o livro Belting Contemporâneo do maestro Marcone Araújo. É um livro super legal sobre belting, sobre técnica vocal, sobre canto contemporâneo. E hoje eu vou para o segundo capítulo, que é Introdução ao canto. E apesar do nome, a introdução ao canto vai ser alguma coisa básica. Não! Se você não entende de fisiologia da voz, se você nunca estudou isso, e se você não sabe nada sobre belting e quer entender mais, é nesse capítulo que a sua cabeça vai fazer assim, ó. Então, fica comigo. Evolução vocal. Fala Belter, tudo bem com você? Eu sou o Beto Soroli, seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, o canal mais Belter do YouTube. Estou fazendo agora leitura comentada e é lógico que o primeiro tinha que ser o livro Belting Contemporâneo, que é a Bíblia do Belting em português, né? Um livro que é fininho, né? Não tem 100 páginas, um pouco mais de 100 páginas, mas ele é muito denso, tem muito conhecimento aqui. Bom, diríamos que tem 30 anos de carreira de um cantor, professor de canto, maestro e pianista super genial, que é o maestro Marcone Araújo. O livro se chama Belting Contemporâneo, Aspectos Técnico-Vocais para Teatro Musical e Música Pop. Se você quer saber onde você pode comprar, talvez no site dele mesmo você já encontra. estudiomarconearaújo.com, vou deixar aqui embaixo e também na descrição. Corre para você ter o livro, para você ler junto comigo e também para você ler todos os detalhes e ter esse material para estudar. Se você é ator de musical, cantor, professor de canto, fonoaudiólogo, otorrino que quer entender mais sobre voz, esse livro é realmente uma pérola que a gente tem em português e numa linguagem super clara e acessível. Então, eu estou fazendo leitura comentada, eu pedi ao maestro Marcone Araújo para fazer em respeito a ele e também aos direitos autorais, né? E ele me falou, Beto, eu deixo você fazer com uma condição. Você tem que falar em todos os vídeos que você é a única pessoa autorizada a fazer isso. Porque eu não quero que as pessoas interpretem o livro de qualquer maneira ou coloquem ele na internet de qualquer maneira. Como eu já acompanho o trabalho dele há 10 anos, né? Então sou pupilo dele há 10 anos. E eu vi esse livro ser feito, né? Então, ele confiou isso a mim, então eu tô deixando bem claro aqui. Não vai fazer gracinha e colocar o livro aí na internet, porque você não tem o direito de fazer isso, tá bom? Foi autorizado pelo cara. E aí, hoje a gente vai falar sobre o segundo capítulo, que é Introdução ao Canto, que já é um capítulo, assim, super denso, que explica tipo assim, praticamente tudo, sabe? Eu amo o método Belting contemporâneo por vários motivos, né? O maestro Marcone Araújo teve muitas sacadas, assim, por causa da prática também, né? Ele trabalha com técnica vocal há muitos anos, desde os 12 anos de idade. Ele canta desde criança, mas rege desde os 12 anos de idade, se tornou maestro profissional aos 17. Então, ou seja, o cara realmente tem muito conhecimento, muita sabedoria, muita experiência. Nesse capítulo de introdução ao canto, ele começa a falar da importância de ter uma base moderna sobre a técnica vocal, né? Ele vai falar de uma técnica vocal específica, que é o belting contemporâneo. Então, o belting já numa visão contemporânea, na visão dele, mas é importante ter uma base de conhecimento. E o livro se baseia todo em conhecimento científico, né? Em fisiologia da voz. E aí o maestro já começa falando da importância do autoconhecimento do cantor, né? Ele deixa isso bem claro o livro inteiro. O livro não é uma bula, ele é um guia, né? Eu falei isso muito no capítulo anterior, mas ele deixa isso claro o tempo inteiro, porque o livro é um guia para você se autoconhecer, porque cada voz é única, cada instrumento é único. E aí ele fala que não tem essa coisa de uso indiscriminado de vocalizes, né? Você fazer vocalizes, fazer, como se quantidade fosse fazer diferença. Não, é a qualidade. E você saber o porquê que você está fazendo aquilo. O porquê do vocalize, para que ele serve, para que ele vai servir na sua voz e assim consecutivamente. Então, cada história, cada voz vai ser única. O olhar do professor tem que ter esse cuidado para com o aluno, e o próprio aluno também tem que buscar esse conhecimento, ao invés de ficar procurando buscar bulas e etc. No livro, ele vai traçar termos específicos, né? Ele desenvolveu uns termos específicos que eu acho sensacionais. Apesar de ser em inglês, ele usa a terminologia em inglês, que a princípio, quando a pessoa fala assim, speaking belting, pure belting, cover belting, eu não entendo inglês, não sei. Vai
como se distanciasse, mas na hora que você entende a tradução ali, o significado daquela palavra dentro do contexto da fisiologia, tudo faz sentido. Então eu acho a nomenclatura que ele desenvolveu super autoexplicativa, né? Na hora que você pensa ali, é como se tivesse uma simbologia na palavra, sabe? O maestro Marconi foi profundo até na escolha das palavras que ele usa para definir alguns termos dessa técnica específica. Então ele desenvolveu uma terminologia específica e que eu acho super funcional. Daí ele já começa a explicar fisiologia, principalmente a musculatura intrínseca da laringe e suas características físicas e características inatas, né? Quais são as funções do músculo. Quando a gente começa a entender isso, que lá dentro da nossa laringe tem um músculo que faz assim com a prega vocal, tem um que faz assim, tem um que faz assim, na hora que você começa a prestar atenção, você começa a sentir o seu corpo e ver que é possível sentir uma coisa que está dentro. Eu confesso para vocês, eu estudei canto lírico antes de conhecer o maestro Marconi Araújo, num conservatório, numa escola onde não se falava de fisiologia. Aliás, ainda é muito recente o estudo da fisiologia aplicado ao canto. Hoje em dia, cada vez mais, talvez com a internet está difundindo bastante, mas poucos ainda são os profissionais que têm realmente propriedade para falar disso e para ensinar. E nas academias, nas escolas, nas graduações, nas faculdades, não se tem esse estudo com essa minúcia, sabe? Eu já dei curso em faculdade, eu tô falando porque eu sei mesmo, sabe? Eu fui estudar licenciatura depois que eu comecei a estudar o belting contemporâneo, que eu já tinha uma bagagem com belting contemporâneo. Eu comecei a dar aula em faculdade de teatro e já dei palestra em faculdade de música. E assim, os alunos de canto, às vezes alunos de bacharelado, falam pra mim assim, nossa, tem um músculo assim com esse nome e tal. Às vezes a pessoa até canta muito bem, mas ela não entende. E aí acaba que o problema de não entender é você é talentoso e tem facilidade, ou você não é talentoso e não tem facilidade, aí você é excluído. Quando você entende, você desenvolve. Qualquer pessoa pode se desenvolver. E mesmo o talentoso, quando ele entende as funções do músculo, a constituição ali do seu corpo dentro e como sentir, comandar isso, ele vai se desenvolver muito mais rápido, com muito mais saúde, né? Não vá pensar que cantor lírico canta tudo e não tem problema vocal. Lê do engano, né? Eu já fiz entrevista com alguns otorrinos e foi mais de um, tá, gente? E tem estudo, inclusive, sobre isso também, que a recorrência de patologias vocais em cantores líricos, às vezes, é maior do que nos belters. Então, esses paradigmas, assim, de que canto popular que estraga a voz e que lírico não. Tem muito cantor lírico que desenvolve problema vocal simplesmente, às vezes, por a técnica ser ruim. Qualquer técnica pode ser ruim. Ele fala isso nesse capítulo, né? Não é uma técnica que vai ser boa ou a outra inferior. Qualquer estilo pode ter uma técnica mal executada e que vai levar a problemas. Então ele especifica isso bem claramente. Se você conhecer as musculaturas, você vai entender registro. Quando você entender registro, aí você vai começar a entender que belting não é voz de peito, não é voz de cabeça, e você vai começar a conhecer mais o seu aparelho. E conhecer os seus músculos, conhecer a sua laringe, entender as possibilidades, faz você parar de se comparar também, né, com outras, porque aquela coisa de não ter bula, né? Ele fala sobre posicionamento laríngeo, ele fala sobre fechamento glótico nesse capítulo. E aí não tem regra assim, o belting é uma voz de laringe alta. Tem teóricos que já escreveram isso. O primeiro artigo que eu tive contato na minha vida, em, sei lá, mais de 15 anos atrás, ele falava isso, belting é uma voz de laringe alta e com muita ressonância nasal. Se uma pessoa tentar fazer belting dessa forma, provavelmente vai dar errado, na verdade, né? Porque, pela visão do belting contemporâneo, o maestro deixa isso muito claro nesse capítulo, que essa coisa de laringe alta tá mais relacionada com o belting tradicional, antigo, né? Lá do início do século passado, né? Ou dos cantores da década de 80 para trás. E que na visão do belting contemporâneo não tem nada disso, né? Ele nunca no estúdio ele vai falar assim, sobe a laringe aí para fazer belting, né?
a posição da laringe, ela interfere no fechamento glótico, no fechamento das pregas vocais. E as pregas vocais têm que se fechar para fazer voz. E aí é bom você saber isso. Se a minha laringe estiver mais alta ou mais baixa, mas em relação a quê, né? A gente, inclusive, estuda no belting contemporâneo o abaixamento da laringe. E ele pode ser feito de diferentes formas. Pelo esternotireoide, que é um músculo que está aqui, pela elevação velar. Ele pode ser feito também de uma forma que não é muito saudável, empurrando a língua para trás. Então, você entender o funcionamento do seu aparelho vocal faz você se apropriar dele. Num primeiro momento, quando eu falo para as pessoas essas coisas todas, TA, CT, tiroaritenoide, cricoaritenoide lateral, cricoaritenoide posterior, interaritenoide, laringe, faringe, língua, elevação velar, pilares da faringe, dá um susto assim, né? Tipo, nossa, tem esse tanto de informação aí para eu saber? Tem. O jantar não é de graça, né? Mas depois que você... É uma fase, você passa pela fase de conhecer essas nomenclaturas, essa musculatura, a função, exercitar pensando nisso, sentindo, aí pronto, você fica dono da sua voz. Eu estudei canto lírico durante, sei lá, dos 19 aos 27, 28 anos, sem saber nada disso, né? Então, nossa, dos 19 aos 28, 9 anos. E apanhei, podia ter sido muito mais rápido. E aí, alguns meses com informação sobre fisiologia e aula de belting, a minha voz mudou completamente. Eu comecei a conseguir a fazer coisas que eu não conseguia antes. Então, cantava desde criança, estudei durante 9 anos. E assim, estudando aula particular, fazendo aula de canto na escola de teatro, entrei numa escola de música, fazendo aula de canto lírico com vários professores, indo a festivais, etc. Eu era realmente uma pessoa aplicada. E é claro que isso me trouxe muito conhecimento. Mas eu sei que o belting realmente foi um divisor de águas. E eu falo muito para os meus alunos, essa parte de entender musculatura foi a coisa que fez assim, ó... Tipo, nossa, agora esses bois aqui têm nome. E eu posso chamar cada um deles pelo nome e eu posso falar, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo. E eu acho que a proposta desse capítulo aqui é já deixar isso bem esclarecido mesmo. Então, a partir do momento que você entende músculo, você entende registro, aí você começa a entender passagem, aí você começa a entender todas as possibilidades de fechamento das suas pregas vocais e de produção de timbre. A partir disso também você vai para o filtro, para a ressonância, para os espaços supraglóticos, né? Glote é a região da prega vocal, então acima é supra, né? Então você começa a entender como controlar o seu corpo da maneira para produzir aquilo que você planeja, né? Então eu quero cantar belting para teatro musical pop. Eu quero cantar belting para Old Broadway, eu quero cantar belting para música pop, ou então para gospel e etc. Então, eu vou fazer esse ajuste porque o meu corpo é assim. Então não tem essa regra de, laringe é alta sempre. Não, para algumas pessoas uma laringe que pode ser alta, para outras vai ser considerada média, ou pode ser mais baixa e etc. Então, você entender, para se entender, para poder decidir fazer o que você quer em relação ao seu objetivo estético, sempre com a saúde e o conforto em primeiro lugar. E nesse capítulo tem uma seção de perguntas e dúvidas frequentes e afirmações equivocadas em relação à técnica vocal e belting, que eu particularmente acho muito, muito real, porque eu como professor de canto, como cantor, eu já ouvi isso muito de pessoas leigas, de cantores profissionais, de professores, outros profissionais que veem assim o belting, mas eu acho que elas nem pensam, né? Elas veem, sei lá, uma Whitney Houston cantando, elas deduzem alguma coisa pelo que elas estão imaginando, ou elas veem um determinado cantor numa fase específica e elas comparam com o que elas conseguem fazer ou o que elas já tentaram, na tentativa e erro não deu certo porque não tinham o conhecimento adequado, e aí começa a ter algumas falácias assim, como por exemplo, que apoio é força, não é. Apoiar a voz, fazer um suporte respiratório, não é fazer força, né? Não é fazer um esforço desnecessário. Você não tem que fazer força para cantar. Tem tônus musculares? Tem, mas não tem uma força, uma coisa assim, como se estivesse carregando peso. É que
Por exemplo, também, encher o diafragma. Para cantar eu tenho que respirar pelo diafragma, encher o diafragma. Não, gente, o diafragma é um músculo. Ele não vai se encher. O que enche de ar é o pulmão. Você pode fazer movimentos que beneficiam ali e ajustes corporais que vão beneficiar o funcionamento do diafragma para poder otimizar a sua inspiração e controlar melhor a sua expiração para cantar. Mas não, às vezes a pessoa fala assim, né, encher o diafragma, mas ela faz certinho. Não, tem um monte de gente que vai pensar, encher o diafragma e vai tentar encher o diafragma e não vai conseguir, vai fazer errado, né? Por exemplo, né, um monte de pessoas que têm a propriocepção muito boa. Se você usar uma explicação equivocada e se eu falar para alguns alunos que têm uma propriocepção, uma disciplina, uma vontade de aprender, fala assim, vai fazer força mesmo, você tem que fazer força. Tem uma outra falácia também que é tipo assim, no início dói um pouco, depois acostuma. Não, nunca vai doer. Se eu falar isso para um aluno que vai se esforçar, ele vai ficar lá se matando, se machucando, correndo o risco de ter uma lesão na prega vocal, uma coisa irreversível. Então, isso não existe, tá? Então, essas falácias que estão ali, elas acontecem demais, essas afirmações equivocadas ou dúvidas que você às vezes fica na dúvida, não tem uma resposta. As respostas estão aqui, entendeu? Um livro barato, cheio de conteúdo e que você pode investir para poder o quê? Fazer a coisa da forma correta, se desenvolver mais rápido, de uma forma saudável, sem ficar sofrendo aí. Tudo bem? E nessa sessão de perguntas, né, de dúvidas frequentes e afirmações equivocadas, ele fala então sobre técnica vocal, sobre belting, sobre a relação as diferenças de canto lírico para belting, como por exemplo, um cantor lírico não pode cantar belting. Eu não consigo cantar belting porque eu sou lírico. Não tem nada a ver. Você pode cantar mais de um estilo, sim, tem um monte de cantores que são crossovers. É só você saber como mudar os ajustes, né? Como trabalhar isso. Então, tem um monte de cantor lírico fazendo carreira de teatro musical, sendo feliz, ganhando dinheiro, trabalhando com o que quer, e você aí nessa mentalidade. Então, se a carapuça serviu para você, vai ler o livro com muito carinho e humildade, que com certeza vai expandir muito seus horizontes, né? Cantores líricos, por exemplo, às vezes cantam muito em cerimônia, em festa, em casamento, tem que cantar música pop. Então, saber belting para um cantor lírico pode ser muito, muito, muito útil. E muita gente vai estudar canto lírico porque é uma formação profissional, para ter um diplominha, para ter uma graduação, mas porque na verdade no fundo queria era ter carreira de artista. E aí fica lá cantando só música barroca. Eu amo, acho lindo, maravilhoso, já cantei em vários grupos, mas às vezes não é aquilo que a pessoa quer, né? Ela queria estar cantando Beyoncé, e aí ela fica meio amargurada. Então, tipo assim, esse livro aqui, ele vai te ajudar a não ser uma pessoa amargurada. Você pode cantar lírico, pode cantar ópera, pode cantar barroco, pode cantar música renascentista, pode cantar até música moderna. Mas se você quiser cantar belting, saiba que é possível também. E também ele fala sobre a relação de dança e cantar. Nossa, como que eu vou respirar se eu sou um bailarino? Como que eu vou respirar, dançar e cantar ao mesmo tempo? É possível? Então ele já especifica aqui quais são os ajustes que um bailarino vai fazer e que não vai atrapalhar nem a dança e que não vai atrapalhar o canto também. Vai beneficiar o canto e não vai negligenciar a dança. Por quê? Porque na Broadway é assim, os bailarinos cantam de terça a domingo, 9 sessões por semana. Então, se você tiver esse paradigma aí dentro da sua cabeça, saiba que tem as respostas para ele no livro. Tudo bem? E aí ele finaliza pontuando que um ator de teatro musical ou um cantor pop é um cantor, um multiartista, né? Ele tem que dançar, ele tem que interpretar, ele tem que cantar, tem que fazer essas 3 coisas muito bem. Então tem qualidades e qualificações específicas desse artista e ter uma técnica específica que forma esse artista é muito importante, né? Quando ele fez o livro era urgente, né? E hoje em dia, cada vez mais, é importante porque o mercado de teatro brasileiro está bem aquecido, tem muitos musicais, né? Muitos musicais em cartaz simultaneamente. Então, apesar de ser um mercado competitivo, né, que exige muito desses profissionais, é um mercado que está em ascensão, né? E no Rio e São Paulo já está bem estabelecido e está respingando
pelo Brasil afora e, além do mais, ter todas essas características e essas qualidades, né? Atuar bem, conseguir se mexer bem no palco, dançar, cantar, para outras carreiras vai ser muito útil, né? Para música sertaneja, para música pop, para música gospel, enfim. Para qualquer estilo que você quiser ter uma versatilidade, usar essa estética do belting e também ter essas muitas possibilidades de expressão artística. E de uma forma saudável, consciente e que não vai prejudicar o seu corpo e que vai só encantar a sua plateia e deixar você bem na fita para você ter uma carreira bem sucedida e longa, né? Ok? Então é isso, este foi mais um capítulo do Leitura Comentada do livro Belting Contemporâneo, hoje foi o capítulo 2. Se você gostou, clique em gostei, comenta e compartilha. Quando você compartilha, você me ajuda a subir o vídeo, tá bom? Então, clica no coraçãozinho, comenta, fala o que você está achando aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilha e me ajuda a espalhar a mensagem e compre o seu livro, vou deixar o link aqui na descrição para você, tá bom? Belting Contemporâneo. Um beijo, até a próxima, tchau!